Hoje é domingo, é quase Natal, mas como sempre, tem notícia aqui no canal do Lessa. Muito bom dia para você que está acordando cedinho nesse domingo, já tem aquela mania de acordar cedo, né? Você que está acordando tarde, dando aquela descansada, aquela relaxada. Você está de férias, né? Tem gente que tira o mês de dezembro inteiro de férias, tem gente que tira janeiro. Que bom que você tem essa possibilidade, que não é o meu caso, tem esse privilégio, não é o meu caso, mas estou aqui feliz, como sempre, trabalhando para deixar você muito bem informado, chegando com notícias do Fluminense, que está se movimentando no mercado, né? Natal, Ano Novo, acho que teremos dias movimentados aí pela frente, afinal de contas o Fluminense está buscando reforços basicamente para todas as posições, né? E o único anunciado até agora foi o Hércules. A gente vai falar mais sobre isso, sobre renovações, John Kennedy também e o Thiago Silva. O Thiago Silva que falou, acho que é a primeira vez que o Thiago Silva fala depois do término do Campeonato Brasileiro e falou com um alívio gigantesco, depois de todo o sofrimento, depois de toda a dificuldade. Todo mundo passou, né? Ele, jogadores que estavam em campo, lutando para livrar o time desse rebaixamento, e agora dá para falar disso com um sorriso no rosto, né? Um alívio. Vou compartilhar aqui, a TNT Esportes gravou com o Thiago Silva, numa dessas peladas aí de fim de ano, né? de amigos, algumas peladas beneficentes. Enfim, o Thiago Silva falou sobre a promessa que ele pagou aquele dia lá no Allianz Parque. A gente estava ali fazendo um pós-jogo, de repente a gente olha para o campo, tá lá o Thiago Silva atravessando todo o gramado de joelhos, e ele falou sobre isso. Cara, eu já tinha em mente fazer essa promessa porque tava muito difícil. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E a minha escolha foi essa, e também ajudar uma instituição com a premiação que eu fosse ganhar nesses 6 meses meu de Fluminense. Já estou falando com o Cadu em relação a isso, para que a gente possa ajudar. Uma que normalmente eu ajudo no Rio. E eu acho que não tem melhor promessa para se pagar nesse momento, né? Acho que o momento foi muito difícil e Deus nos honrou aí com uma força absurda que a gente só vê quando tem força, quando a gente precisa dela, né? Porque numa outra situação você fala, a gente não tem mais força para sair dessa. E quando você precisa dela, ela tá ali, e você vê o quanto você é forte, né? E eu falei no final do jogo sobre coragem e medo. Tinha bastante medo de cair para a segunda divisão com o meu time de coração, mas a minha coragem era ainda maior para estar enfrentando essa situação. E o grupo, cara, me recebeu de braços abertos, e eu procurei fazer o máximo que eu pude fazer. Entreguei tudo que eu pude. Então no final eu estava exausto, fui para Londres aproveitar um pouco com a minha família, e estou retornando hoje ao Brasil, curtir esses últimos dias de férias e preparar bem a temporada que vem. Tá, já voltando de férias, na verdade, né? Já está pensando aí próxima temporada. Cara, a gente obviamente... A gente ficou muito revoltado com a situação do time esse ano, todo aquele sufoco, desespero, mas imagina para um cara como ele que vem, depois de com uma carreira muito vitoriosa, que volta para o clube do coração, com o risco de logo nessa volta cair para a segunda divisão. Cara, é um peso gigantesco, é um peso enorme, e a permanência do Fluminense também, ela passa muito pelo impacto da chegada do Thiago Silva naquele momento, onde ele foi muito importante. Depois teve ali uma queda após a lesão, mas foi um cara que tem uma liderança natural, né? Ele não força essa liderança, é um cara muito, pelo contrário, é um cara muito na dele, assim, no dia a dia no clube. Mas é impressionante como, mesmo não falando muito, ele tem um respeito e consegue transmitir isso para o grupo. O Thiago Silva foi fundamental nessa luta do Fluminense para permanecer na primeira divisão. Ele também fez uma brincadeira sobre a situação do Richarlison, que ele comentou o post do Richarlison, isso deu repercussão naquele momento. Ele também falou sobre isso. Eu coloquei o ali porque eu estava ali do ladinho dele, né? Qualquer coisa, marcar uma reunião, já estava ali do lado, né? Mas aí não fui respondido, fui ignorado por ele. Enfim, brincadeira. Quem sabe no futuro? Quem sabe no futuro ele não possa voltar. O Richarlison, ele tem um futuro grande pela frente ainda na Europa. Eu acho que, claro, se vier para o Fluminense tomar essa decisão, vai ser muito bem-vindo. Mas eu acho que ele está passando por um momento difícil na carreira, em função de lesões, atrás de lesões. Mas é um menino muito bom de cabeça, tenho certeza que vai dar a volta por cima. E tem muita coisa para fazer na Europa ainda. Aí então, o Thiago Silva falando do Richarlison, que inclusive foi procurado também pelo Vasco.
não sei se foi antes, depois ou ao mesmo tempo ali com o Fluminense, até me pegou de surpresa isso. O Pedrinho fez a mesma coisa que o Mário fez, que o Felipe Luiz fez do Flamengo, ligou para o Richarlison perguntando, o Richarlison deu a mesma resposta, só que diferente do Fluminense, o Fluminense não marcou reunião, o Vasco não marcou reunião, não fez proposta, já ouviu do Richarlison que não teria como, e o Vasco já parou por aí no interesse do Richarlison, mas nesse caso aí concordo com o Thiago Silva, ele ainda tem muita rodagem na Europa, espero que ele consiga, de uma vez por todas, também parar de se lesionar, né? Porque isso está impactando muito a carreira do Richarlison neste momento. Pessoal, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não está inscrito, nunca é demais lembrar, deixa aqui o seu like, seu comentário, se inscreva se você não está inscrito, ative as notificações também, porque isso é muito importante, sempre que tiver novidade, principalmente agora nessa época de mercado, você vai estar sempre muito bem informado aqui no canal do Lessa. A gente vai falar agora sobre John Kennedy. Nos últimos dias eu já venho trazendo atualizações em relação à negociação do John Kennedy com o Pachuca, inclusive, se eu não me engano, ontem eu tinha comentado sobre isso. Se eu não me engano, não, de fato, porque eu informei que o John Kennedy vem treinando nessas férias, justamente se preparando, sabendo que vai viajar para o México nos próximos dias, e ontem o César Luiz Melo, que é um jornalista que cobre aí a América do Sul, especializado em mercado, cravou a ida do John Kennedy para o Pachuca. A negociação já estava tudo certo ali entre ele e o jogador, restavam alguns detalhes burocráticos para serem definidos, e também o John Kennedy aguarda o Pachuca comunicar a data da viagem para ele poder ir para o México, realizar os exames médicos, todos aqueles trâmites burocráticos, e aí ser anunciado como reforço do Pachuca. E a informação que a gente tem, que é uma informação até então nova, é que o Fluminense vai receber $500 mil pelo empréstimo, cerca de 3 milhões de reais pelo empréstimo do John Kennedy, porque antes a gente tinha informação de que era um empréstimo com opção de compra fixada em cerca de 38 milhões de reais, 6 milhões ali de dólares. Mas, além disso, o Fluminense vai receber do Pachuca esse valor de 3 milhões de reais pelo empréstimo no John Kennedy, ou seja, um empréstimo remunerado, o que deixa a negociação melhor. Eu acho que é o melhor caminho para os dois. E o John Kennedy, todo mundo esperava, todo mundo achava que 2024 seria o ano do John Kennedy, depois de tudo que aconteceu em 2023. Infelizmente, não chegou nem perto disso, muito por decisões dele, muito pela postura dele, que a gente já cansou de debater, de discutir, né? Chances não faltaram, oportunidades não faltaram, e agora, fora do país, numa outra realidade, num outro ambiente, o John Kennedy vai tentar ser o que ele não conseguiu ser aqui no Fluminense nesse ano, e o que a gente sabe que ele tem capacidade de ser e de fazer. Se vai, é outra história. Se for, será valorizado, o Pachuca terá a opção de exercer essa opção de compra, e o Fluminense vai ganhar um dinheiro aí com o John Kennedy. Mas, enfim, é tudo muito... Quando o assunto é John Kennedy, a incerteza sempre é muito grande. É uma oportunidade que ele vai ter de mostrar serviço, né, para um clube diferente, para uma torcida diferente, num país, uma cultura diferente, e um país que é muito apaixonado também por futebol. Então, o John Kennedy possa ter uma boa sorte lá, e acho que é o melhor caminho para todos os lados neste momento. Olha só, o jornalista Santi Ponce, lá da Argentina, informou que o atacante, o centroavante Federico Gerotti, jogador de 25 anos do Talleres da Argentina, foi oferecido ao Fluminense e há interesse. Ele já esteve ali já foi alvo do Vasco e também do Corinthians a pedido do Ramon Dias. O Gerotti, que tem contrato com o Talleres até dezembro de 2026. É um jogador já especulado aqui no Brasil há um tempo, né, que tem um certo hype aqui, vem de uma temporada muito boa, a melhor temporada da carreira dele, né? 49 jogos pelo Talleres, 14 gols e uma assistência. A gente olhar as temporadas anteriores, eles não, olhando aqui os números do site ao gol, ele não tem números tão relevantes assim. Foi revelado no River Plate, né, fez 7 gols em 2 temporadas, a anterior fez apenas 3 gols, provavelmente aí tem que buscar mais informação que não tem neste momento. Talvez ele tenha sofrido alguma lesão aqui, porque foram poucos jogos em relação aos outros anos, mas é um centroavante que está despontando e está chamando a atenção na Argentina. Então é normal que seja especulado aqui, é natural, não tem informação de que de fato o Fluminense se interessou e quer e buscou mais informações, é algo que a gente vai apurar ao longo deste domingo, desta segunda-feira, como a gente tem feito. Mas, enfim, é um nome interessante, é um nome para ficar de olho, está dentro daquilo que o Fluminense está procurando, é um centroavante, mais jovem, inclusive,
né? Um jogador de área, um jogador que vem numa boa fase, vem num bom momento e que parece ter potencial. Então é bom a gente ficar de olho e vamos tentar confirmar essa informação para ver se o Fluminense realmente tem interesse nesta contratação. Olha só, última chamada para Food Fanatics. Natal tá chegando, já estamos quase no Natal. Então se você ainda não comprou seu presente, larga a mão de ser pão duro. Presenteie aí a sua família, as pessoas que você gosta, amigos também, porque na Food Fanatics tem muita coisa de Fluminense e tem muita coisa barata e fica mais barato quando você utiliza o cupom Jornada 10. O que já é barato fica mais barato ainda. Se você pagar no Pix ainda tem mais 10%. Pô, impressionante. E outra coisa, se você comprar hoje ainda chega pro Natal, hein? Vai por mim, coloca aí teu CEP, não vou garantir todos os CEPs, evidentemente, mas coloca aí teu CEP em muitos lugares, dá tempo de chegar ainda até o Natal. E, cara, tem produtos da melhor qualidade. Olha só, essa camisa feminina aqui, por exemplo, essa camisa de treino, de 249 por 189. Você vai ver isso no site inteiro. Tem camisa juvenil para você dar de presente pro seu sobrinho, pro seu primo, para quem você quiser. Cara, dá uma olhada na Food Fanatics porque tem muita coisa. Olha só essa camisa aqui essa aqui é de treino também, né? R$ 139,90. Cara, utilize o cupom Jornada 10, você que está atrasado, você que ainda não comprou o teu presente, compre que vai chegar na tua casa bonitinho para você só entregar. Corre lá na Food Fanatics. Bom, para a gente fechar aqui, vamos falar sobre reforços e renovações. O Fluminense está no mercado e vou falar para vocês que esta semana teremos mais novidades em relação a contratações. Tem negociação correndo em sigilo, assim como foi a do Hércules, ninguém esperava e foi anunciado. O Fluminense está negociando com um zagueiro no exterior, o Fluminense está negociando com 2 atacantes, além do centroavante, que o clube vem buscando opções no mercado. Assim, o Fluminense buscando reforços para todas as posições. Então talvez a gente ainda tenha aquela reformulação, não da forma como a gente imaginava, porque foi o que eu falei, para reformular, jogadores precisam sair. E aí a gente não sabe, futuro de Terence, futuro de Renato Augusto, futuro de Gabriel Pires. Renato Augusto deve ficar, mas esses jogadores até agora não chegou a nenhum clube realmente querendo, buscando e fazendo proposta para contratar. Então, porque são jogadores que têm contrato. Mas em todas as posições o Fluminense está buscando jogador, está negociando com o Lucas Arcanjo para ser uma opção ali ao Fábio, né? Esse zagueiro que vai chegar, o lateral esquerdo para ocupar a vaga do Diogo Barbosa, que inclusive já foi anunciado no Fortaleza, já chegou o Hércules, foi o que eu falei, para mim é muito necessário contratar mais um primeiro volante para brigar com o Bernal, ele não pode ser a única opção com essa característica para o ano que vem, deveria chegar mais um meia para revezar com o Ganso, para ser uma opção ali, inclusive até ser titular, dependendo, se for um meia atacante, cai pelos lados também, e 2 atacantes que o Fluminense está buscando, 2 atacantes de lado e mais centroavante, porque a gente sabe que tem a possibilidade do Ares sair. Então aí, de fato, vai ter que não só contratar, mas contratar muito bem se isso acontecer. Aliás, por enquanto, tudo muito quieto sobre isso, né? Vamos ver se vai continuar dessa forma, porque se a gente segura o Ares até o meio do ano, pelo menos até o Mundial, que é a janela mais forte no futebol europeu, também seria muito interessante, mas sei lá, não sei se isso vai acontecer. Então é um Fluminense agressivo, buscando opções para todas essas posições, para resolver carências do elenco. Se o clube for assertivo nesses reforços, que não tem como a gente dizer ainda, teremos, acredito, um time competitivo em 2025, pelo menos é o que eu espero. E falando sobre renovações, ontem o site Flu News trouxe a informação de que Paulo Henrique Ganso está negociando a renovação do seu contrato e eles informaram que até 2027. Eu não tenho essa confirmação de que essa renovação de fato ela já está caminhando e que vai ser até 2027, ainda não tenho. Mas essa é a informação do Flu News. E ontem o Gabriel Amaral, em mais uma apuração que a gente tem feito muito nesse mercado de transferências da equipe Jornada KTO 1902, ontem o Gabriel Amaral conseguiu entrar em contato e apurar sobre a situação de Germancano, que tirou 4 dias de férias e já começou o planejamento para a temporada 2025 e também já está conversando para renovar o seu contrato. Não sabemos ainda o tempo, mas é um Germancano que sabe que teve muita dificuldade esse ano, sofreu muito com lesões, sofreu muito com a parte física e obviamente isso impactou o rendimento do Germancano. Então, começando essa pré-temporada desde agora, se preparando, ele nunca deixou de se dedicar, né? Porque é um cara extremamente profissional e que ama o Fluminense. Mas ele fazendo isso desde já, eu acredito muito, tenho muita fé que poderemos ver. Não sei se 40 gols no ano como ele entregou naquelas temporadas bizarras anteriores,
mas o homem está fazendo de tudo para voltar e voltar bem. E eu espero de coração e tenho confiança de que veremos um Germancano muito melhor do que foi em 2024, em 2025. Por falta de vontade e dedicação, certamente não vai ser, e isso já é um sinal nesse sentido. Agora, em termos de renovação, para mim é um risco muito grande. Cano e Ganso são ídolos, isso não se discute, não está em discussão. Mas são jogadores já mais veteranos, são jogadores que estão avançando para um fim de carreira. E não tem jeito, a idade infelizmente cobra de todo mundo, e a tendência é de que com o tempo eles vão perdendo rendimento e vão perdendo força física, e daí para mim não faz sentido ter um contrato tão longo assim, sendo que eles têm mais um ano de vínculo até o final de 2025, então renovar até 2026 eu acho correto, até 2027 eu acho muita coisa. Faz uma renovação, coloca um gatilho, coloca metas, né? Porque acima de tudo, acima da gratidão ao jogador, que seremos eternamente gratos a eles pelo que eles fizeram, está o Fluminense, está a saúde financeira do Fluminense, está o que é melhor para o clube. E é nisso que o Fluminense tem errado muito nos últimos tempos e precisa parar de errar. Por mais importantes e ídolos que eles sejam, e são, mas a instituição tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, principalmente o Cano. Vamos ver, tem mais um... mas são jogadores que estão sendo procurados no mercado. Beleza, mas não é assim também. Vai chegar uma proposta e vai sair. Tem contrato com o Fluminense, tem contrato até o final do ano. São ídolos, eles sabem disso. Então você tem que se proteger, tudo bem, mas fazendo uma coisa minimamente equilibrada, pensando no que é melhor para o clube. Né? Que eu acho que é isso que tem que prevalecer sempre. Então eu sou a favor da renovação, mas não até 2027, acho muita coisa. Sinceramente falando, por mais importantes que eles sejam, acho muita coisa. Mas enfim, vamos seguir apurando aqui. A tendência é essa, a tendência, assim como o Samuel Xavier, Keno, eles vão renovar. A questão é saber por quanto tempo e em que condições. Beleza, pessoal? Deixe aí sua opinião, se você concorda, se você discorda, fica à vontade. Deixe aí o seu like também, que é sempre muito importante. E se inscreva aqui no canal do Lessa, obviamente conto sempre muito com vocês, tá bom? Um abraço, a gente volta com mais informações assim que é possível.